Olá, eu me chamo Fabrícia, eu sou estudante graduanda do curso de Serviço Social pela UFCG e eu estou aqui para falar um pouco hoje sobre o nosso projeto de pesquisa, que tem como título Etnociência dos Mestres e Mestras dos Saberes Tradicionais Ecológicos no Perímetro Irrigado de São Gonçalo, que é localizado no município de Souza, na Paraíba. E nosso projeto de pesquisa é composto por mim, mas também por Kaline Saraiva, e foi orientado pelo nosso professor Luan Gomes. Então, para início, de forma bem resumida, o Perímetro Irrigado de São Gonçalo ele foi uma iniciativa do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que tinha como objetivo a criação de projetos de assentamento de produção familiar e também transformar as unidades camponesas, as terras lá camponesas, em produtores capitalistas. Bom, então, sendo um dos objetivos do departamento transformar, pegar aqueles agricultores que ali residiam enquanto sitiantes, enquanto agricultores tradicionais, em produtores modernos, acabou que eles acabaram colocando para esses agricultores novas formas de produzir, novas formas de cultura, com a qual esses agricultores eles não estavam acostumados. Teve também a questão de os critérios para ser selecionado a ser colono e ter terras, casa lá no perímetro, acabou por excluir uma grande parte da população que residia ali. Então, teve muita desapropriação do território, teve muita degradação das terras, do meio ambiente, o que mais na frente, eu vou falar um pouco sobre isso, que foi a questão de que muitos agricultores falaram que as terras, depois desse projeto, elas ficaram improdutíveis, teve muita essa degradação do solo. Alguns dos nossos entrevistados, a nossa pesquisa ela contou com a entrevista de três antigos agricultores que trabalharam, um deles foi para lá por questão que foi selecionar, os pais deles foram selecionados para participar do projeto. Eles vão afirmar que fazem o uso desses agrotóxicos, desses venenos, porque veio com essa questão do projeto, mas que antes não era necessário adotar nenhum desses procedimentos para produzir, que a terra dava frutos e tal. Mas que hoje é necessário usar mais de 20 tipos de venenos para obter qualquer produto. Mas a questão aqui, a questão do nosso trabalho, é entender por que se deu esse insucesso desse projeto, que deve ser muito ao fato de que essa iniciativa, essa imposição de um novo modo de produzir junto a esses agricultores, acabou por não considerar os seus conhecimentos, os conhecimentos locais, os conhecimentos com a terra que esses agricultores já. Então a gente pode perceber que os perímetros irrigados, eles acabaram por não considerarem e também minimizarem a importância da cultura local, das sabedorias tradicionais locais, das formas de fazer local e os saberes dos agricultores, que ali já estavam e que já tinham contato com a terra, com o clima da região. Então, a gente pode ver que uma das causas do insucesso, do fracasso do projeto, foi justamente essa questão, não levar em consideração as sabedorias. É claro que para muitas famílias, o projeto de irrigação de São Gonçalo, ele representou sim, trouxe muitas possibilidades, como por exemplo, muitas pessoas conseguiram casas, conseguiram terras para produzir, muitas pessoas que nem moravam aqui vieram e conseguiram vagas lá no perímetro. Então, sim, houve uma melhora de vida para algumas pessoas, mas para outras nem tanto, Algumas pessoas, por exemplo, foram excluídas do projeto por não se adequarem aos critérios que eram cobrados pelo DENOX, Portanto, o objetivo da nossa pesquisa era identificar esses agricultores, esses mestres e mestres lá do perímetro irrigado de São Gonçalo, e também identificar os saberes, os conhecimentos tradicionais que esses agricultores utilizaram na agricultura ao longo da vida, se ainda utilizam, quais são esses saberes, quais são esses e o que são esses sistemas de saberes tradicionais, Mas é justamente esse o nosso objetivo, identificar esses saberes, trazer visibilidade para essas populações, para esses conhecimentos que a gente percebe que estão desaparecendo, está acontecendo aí um processo de esquecimento e desvalorização dessas populações, desses saberes, dessas tradições, por conta tanto do desenvolvimento, da modernização, das agriculturas industrializadas, da tecnologia, como também por conta que a ciência moderna ela acaba por não dar tanta importância
né? Por exemplo, considerar esses saberes como primitivos, como arcaicos, como anticientíficos, o que coloca eles num processo de desvalorização. Então, no decorrer da nossa pesquisa, a gente buscou mostrar, né, retratar como esses saberes tradicionais eles podem hoje representar uma alternativa viável, uma alternativa mais limpa de se produzir e uma alternativa também, uma solução também para a crise, né, ambiental em que a gente vive atualmente, né? São formas de produzir tradicionais, mas bem mais limpas, que respeitam o meio ambiente, que respeitam a relação homem-natureza, que não impõe um domínio sobre a natureza, mas que é uma relação, uma relação, como é que eu posso dizer, harmônica. Então, a nossa pesquisa, ela partiu da metodologia qualitativa, né? Principalmente pela questão das histórias orais, os relatos orais. A gente teve um diálogo muito bacana com alguns agricultores do perímetro. Alguns não trabalham mais na agricultura por questão da idade, mas foram histórias muito interessantes de aprendizado, foi uma troca de experiência bacana, né, enquanto estudantes, acadêmicos e pessoas com conhecimentos ricos, experiências ricas. A memória, né, nesse momento foi um fator essencial, porque falar essas histórias, relembrar essas histórias, esses agricultores eles trouxeram aspectos muito interessantes sobre a questão de como foi o processo de adaptação, de aprendizado com a agricultura irrigada industrializada, né, e que modificou sim o modo de vida e o estilo de vida dessas pessoas, mas que foi muito interessante relembrar tudo isso. Eles se sentiram muito à vontade para contar as histórias, se sentiram muito felizes por serem ouvidos, né? As pessoas elas acabam não levando em consideração como essas pessoas elas têm muito a ensinar, elas têm muito a nos mostrar sobre tanto o passado, mas que serve muito como uma alternativa para se viver o presente. Como eu disse antes, a gente optou pela construção de um glossário, né, que na verdade era uma estratégia de centralizar um pouco e trazer evidência, né, para as informações que foram coletadas na pesquisa, né, os saberes que a gente conseguiu resgatar, que na verdade, né, não é um resgate, mas com a intenção de privatizar ou de monopolizar e se apropriar desses saberes, mas de garantir, né, que esses conhecimentos eles possam ser vistos por outras pessoas, eles possam sobreviver a gerações, né, e que eles consigam ser resgatados da amnésia, né, do esquecimento e da destruição que acaba sendo provocado pela modernidade, pelo sistema. Bom, no nosso glossário a gente colocou algumas experiências que são utilizadas, né, para produzir, né? Então eu vou falar aqui duas experiências para não citar todas. Uma, por exemplo, é as nuvens, né? Alguns agricultores, algumas pessoas mais velhas, só de observar as nuvens e ver se elas estão cheias, eles sabem se vai chover ou se não vai. Então isso já os ajuda a saber, né, qual a hora certa de plantar, qual a hora certa de colher. A casa do cupim cheia, né? No mês de dezembro eles costumam conferir a casa do cupim. Então, se dentro tiver muitas lavas, significa que tem chuva, que vai chover. É uma outra experiência bem bacana. Uma outra experiência é a experiência do João de Barro, né? Eles dizem que se o João de Barro ele construir a casa virada para onde o sol nasce, é sinal de que não vai chover, não tem chuva, então pode plantar. Então a gente pode concluir que, né, o nosso objetivo principal, que era identificar essas práticas e esses saberes camponeses que compõem a memória dos agricultores do perímetro, foi bem sucedido. A gente conseguiu ter acesso a experiências bacanas, né, bem como as suas percepções em relação ao clima, ao tempo certo de plantar, ao tempo certo de colher. Mas também a gente pôde perceber que há um considerável desuso dessas tradições, né, e desses saberes locais, que apesar de permanecerem vivos na memória dessas pessoas, dessas populações, elas não são reconhecidas e não são valorizadas como deveriam pelos conhecimentos científicos modernos e acabam por estarem sob ameaça, né, de extinção e de esquecimento. Dessa forma, né, a gente acaba por considerar que é importante estimular, né, cada vez mais o diálogo de saberes, esse diálogo entre ciência e entre sabedoria popular,
né, para que essas pessoas elas possam ser ouvidas e que seus conhecimentos eles possam ser valorizados como devem. Então, é isso, a gente conclui que a ciência ela não pode substituir o saber tradicional e nenhuma a outra, né, que elas acabam por se complementar. Bom, então é isso, a gente agradece, né, o apoio para a realização da nossa pesquisa. Eu sei que foi um tempo muito curto para a gente apresentar um pouco, mas de forma resumida, bem resumida, a nossa pesquisa é basicamente isso. A gente conseguiu aprender bastante, foi muito interessante e é isso. Obrigada.